Durante quase 30 dias, a capital paulista dormiu e acordou em meio a tiros e bombardeios. Isso foi durante a Revolução de 1924, que causou a morte de centenas de famílias e fez boa parte da população deixar a cidade em busca de segurança. Até hoje, a região central de São Paulo carrega partes dessa história, mas os rastros do passado podem desaparecer se a restauração de um patrimônio cultural não for feita. Quem conta essa história é a repórter Letícia Lagoa. Quem passa pela rua João Teodoro, na região central de São Paulo, já enxerga de longe a torre. São mais de 30 metros de altura, mas o que muita gente não tem ideia é do tamanho da história desse monumento. Eu mesma não sei a história daqui, não. E acho que a maioria das pessoas que passam também não presta atenção, não. Chama atenção pelo tamanho dela, pela localização dela, né? Pena que está assim, mal conservada, né? A Chaminé da Luz foi a primeira usina elétrica da capital paulista. Construída no século XIX, só entrou para a história depois de sobreviver a uma guerra, que começou no dia 5 de julho de 1924. A Revolução de 24 foi a maior batalha urbana da história de São Paulo e também a maior batalha urbana da América Latina, que se tem notícia. Foi uma revolução cujo intento era derrubar o presidente da época, o presidente Arthur Bernardes, uma revolução promovida por jovens oficiais do Exército e da Força Pública, a atual Polícia Militar, e que durante aproximadamente um mês convulsionou a cidade. São Paulo praticamente foi destruído, suas indústrias, residências, famílias inteiras que morreram devido ao bombardeio, que era indiscriminado, não eram selecionados alvos militares. Era bombardeado, a bomba caía, onde caísse morriam gente, pessoas. Um dos revolucionários da época era Miguel Costa, o avô herói de Yuri. No complexo do Quartel da Luz, há homenagens por todos os lados e um memorial com peças do militar que defendeu a independência econômica do Brasil. O sonho do meu pai era que o pai dele fosse reconhecido como um dos comandantes, e como um dos idealizadores e como um dos homens que buscava a mudança social no Brasil. Ele amava o pai, ele idolatrava o pai dele. Essa que é a realidade. Quando ele falava do pai, ele chorava. E essas emoções foram muito marcantes na minha infância. Outra lembrança que marcou a luta daquele tempo pode ser vista lá no alto da Chaminé, os buracos de tiros de canhão. Foram disparados esses 2 tiros do Palácio do Governo em direção ao regimento de cavalaria, que foi de onde saiu a Revolução. O Miguel Costa, às 5 horas da manhã, desceu a escadaria, prendeu o comandante, subiu no cavalo do comandante, mandou o tocador de corneta, o clarim, inverter o bocal, dar o sinal para os outros quartéis se rebelarem, e essa foi a Revolução. E o primeiro tiro veio e, acertou a Chaminé. Por que acertou a Chaminé? Porque a carta, o mapa da cidade estava errado, as medidas estavam todas erradas. Aí veio o segundo tiro. Foi um outro alarde e não veio o terceiro tiro porque acabou a munição lá do palácio. A Chaminé da Luz é o único marco da Revolução de 24 que ainda está de pé, mas corre o risco de desabar por falta de conservação. Os últimos reparos foram feitos há quase 15 anos. Depois disso, o patrimônio cultural caiu no esquecimento dos órgãos responsáveis e foi invadido por moradores de rua. Diante dessa situação de abandono, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pedindo a retomada urgente da restauração da Chaminé da Luz. Antes mesmo de recorrer à Justiça, os procuradores tentaram mobilizar Estado, município e União a investirem na conservação do local, mas nada foi feito. No caso da Chaminé da Luz, nenhuma das 3 esferas mais investia nisso, apesar de já ter investido dinheiro antes. E aí a preocupação do Ministério Público Federal foi, durante esses anos todos, tentar voluntariamente sensibilizar essas esferas de governo para que retomasse a recuperação da nossa história. Infelizmente a gente não conseguiu nesses anos todos e aí agora, recentemente, não tendo outra alternativa, em face de todas essas recusas, nós entramos com uma ação judicial.
A primeira instância da Justiça Federal julgou o pedido do Ministério Público e responsabilizou o Estado de São Paulo pela restauração e preservação do local. De acordo com este juiz, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o município vão ter que fazer a fiscalização e retirar os moradores de rua de lá. Foi feito um laudo, elencou pontos específicos de obras urgentes e de obras definitivas. Aí, então determinou-se que o Estado fizesse um projeto num prazo aí de 30 dias para implementação dos reparos das obras urgentes, né, já em tutela antecipada, e aí as obras definitivas foi condenado para atuar quando confirmada a sentença, após o recurso. A Revolução de 24 matou mais de 500 pessoas e deixou cerca de 5.000 feridas. Um passado trágico, mas que não deve ser esquecido. É um lugar que deve ser preservado, nós devemos fazer todo o esforço para que esse lugar seja mantido como uma testemunha viva da Revolução de 24 e também da urbanização de São Paulo, né? Um marco histórico da nossa cidade não poderia ficar tão relegado, assim, esquecido, tanto tempo, né? Eu só espero que realmente se concretize isso daí. A gente vive num país que falta educação, parte de saúde, enfim, tanta coisa faltando, a cultura fica muito lá para trás, não deixa de ser prioridade. Mas vamos aguardar, vamos esperar que ela realmente seja totalmente restaurada, né? E que a sua história seja contada e divulgada para todos os paulistas e brasileiros. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo disse que ainda não foi intimada e que pode recorrer da decisão. Já o IPHAN informou que só vai se pronunciar quando for notificado oficialmente.